Olá, pessoal! Estamos aqui no episódio de hoje com um super convidado, Alexandre Hiroshi Uchiyama, biólogo formado pela USP, com bacharelado, licenciatura, mestrado e doutorado em genética e biologia celular por essa instituição. Além de pesquisador, ele também já trabalhou como professor e na elaboração de materiais didáticos. Ele atua hoje no time de qualidade analítica da FIP, que é responsável por fazer a gestão de quase 50 unidades, isso sem contar a unidade central, que faz mais de 4 milhões de exames no mês e milhares de tipos de exames de especialidades aí diferentes. Ale, bem-vindo ao programa de hoje, obrigada por aceitar o convite. Oi, Ana, oi todo mundo que está escutando a gente, obrigado, eu que agradeço o convite e participar desse projeto muito legal que estou acompanhando desde o começo e que com toda certeza vai adicionar muito, vai agregar muito a todo mundo que estiver escutando aqui, tá? Obrigado mesmo. Nada como uma pitada de estatística para realçar o sabor dessa conversa, né? Meu nome é Ana Bandeira e você está no QD, o podcast que fala sobre qualidade com uma pitadinha de humor e de leveza. Bom, esse episódio desse projeto, nós vamos falar sobre números. Sendo assim, nada melhor do que a palavra quantitativo para dar o tom dessa conversa. Quantitativo vem da palavra quantidade, e ele pode ser usado de duas formas, como um adjetivo ou como um substantivo. Como adjetivo, ele quer dizer que concerne a quantidade, que indica a quantidade, pertencente ao domínio dos valores ou quantidades numéricas, que concerne a medição desses valores ou quantidades. E é essa a definição que nós vamos seguir e falar por aqui hoje. Quando a gente está começando ali na qualidade e ainda vai conhecer a fundo todos os exames, todas as especialidades para a gente se situar, eu acho que a primeira dicotomia que a gente faz na nossa cabeça para aprender, e eu falo por experiência própria porque eu sou uma pessoa, assim como muitas pessoas que entraram na qualidade, né, Ale, e você também, que a gente vem de uma especialidade, então a gente está muito inserido no mundo já como especialista. E aí, quando chega numa área de qualidade, você tem que expandir e conhecer várias coisas, né? E aí, a primeira dicotomia, pelo menos na minha cabeça que eu criei, foram dois grandes grupos. Os exames quantitativos e os qualitativos, né? E porque só daí já são dois universos completamente diferentes em termos de ferramentas da qualidade que a gente pode usar. E você saber se o resultado gerado pelo exame é numérico ou ele é alfanumérico, né, ou textual, define logo de cara assim, a relação que ele vai ter com o controle interno, principalmente, que é aí um dos pontos-chave para a qualidade analítica. Eu lembro de ouvir, assim, quando as pessoas vinham falar comigo no começo, e de também perguntar, né, a primeira coisa, logo de cara, esse exame, ele é quantitativo ou ele é qualitativo? Por isso, eu acho que faz total sentido a gente começar por aqui, certo? Então, Ale, o que são ensaios quantitativos? Os ensaios quantitativos, eu acho que você já trouxe ele em boa parte da sua fala, né? São aqueles ensaios cujo resultado nos dão um número, uma certa quantidade de alguma coisa, né? Esses ensaios, eles podem ser uma contagem de alguma coisa, né? Então, a gente, por exemplo, no caso das contagens diferenciais em hematologia, eles são contagens de células, né? Ou essas variáveis, ou essas análises qualitativas, né? Elas podem ser uma quantificação de alguma coisa. Que aí entram os exames clássicos da bioquímica, por exemplo, né? Que a gente quantifica a concentração de algum analítico, como a glicose, hemoglobina glicada, sódio, potássio e por aí vai, né? Então, se a gente for simplificar mesmo, a gente pode falar, aquela variável quantitativa, ou exame quantitativo, é aquele que nos dá um número, certo? E que ela, na verdade, pode, então, variar dentro de uma infinidade de valores aí. E quais são as principais medidas que descrevem o ensaio quantitativo? Bom, para descrever um ensaio quantitativo, né, a gente tem que recorrer à bendita estatística, né? A estatística, ela tem
algumas medidas que a gente chama de medidas descritivas, né? Que eles vão basicamente descrever como que é esse nosso conjunto de dados quantitativos, né? A principal medida mais lembrada, principalmente na área da saúde, são as medidas de tendência central, né? Ou estatísticas de tendência central, que são aquelas medidas que vão mostrar para a gente qual que é o valor mais provável que a gente vai encontrar ali no nosso conjunto de dados, tá? Essas medidas, as mais famosas na área da saúde, são a média e a mediana, né, que a gente vai encontrar em diversos contextos ali quando a gente estiver analisando nossos dados quantitativos. Mas a gente também pode mencionar uma terceira medida, que é a moda, né, que a gente não usa muito na área das análises clínicas, né, que ela representa ali o valor mais frequente dentro de um conjunto de dados, tá? Mas, então, para definir uma variável quantitativa, a gente usa principalmente as medidas de tendência central. Mas nenhuma variável quantitativa está completamente definida sem uma segunda metade ali de dados importantes, né? Que são as medidas de dispersão, tá? Então, as medidas de dispersão, elas complementam essa informação que as medidas de tendência central trazem, que elas vão me dizer o quanto os meus dados estão distribuídos ao redor desse valor de tendência central, né? Então, eles nos dão uma ideia de dispersão desses dados, né? Para essas medidas, na verdade, elas são definidas pelos conceitos estatísticos de variância, desvio padrão, intervalo interquartil ou amplitude interquartil, o coeficiente de variação, que é muito famoso também nas análises clínicas, né? Entre outros, tá? Então, só para sumarizar mesmo, nenhuma variável quantitativa, ela está bem definida só com a tendência central, os valores de média ou mediana. A gente também precisa ter sempre os valores de dispersão atrelados a eles. Ale, muita gente acaba indo para a área da saúde, né, principalmente, nas biológicas, mas porque quer fugir um pouco da área de exatas, né, como a gente está escolhendo lá no passado, no vestibular e tal. E tudo isso que você está trazendo, né, então média, mediana, desvio padrão, essas medidas de descrição de uma variável quantitativa, o porquê que isso é importante dentro do laboratório? Bom, esses valores, eles são importantes porque eles justamente vão nos mostrar o quanto os nossos dados, tanto das medições ali dos nossos pacientes, como do controle interno, por exemplo, eles estão se distanciando do valor-alvo que a gente estipula, né, que seria a nossa média ou a mediana. Então, elas, na verdade, elas são um bom indicativo para a gente da quantidade de erro que a gente tem associado àquele exame no laboratório, tá? Então, muitas vezes a gente foca bastante nessas medidas centrais, né? Se a gente está chegando próximo ou olhando individualmente cada valor do nosso grupo ali de dados, se ele está próximo da medida central, quando a gente, muitas vezes, a medida de dispersão, como o desvio padrão, por exemplo, ou CB, está nos trazendo informações muito mais importantes do que os valores médios ali. Então, a importância do desvio padrão, das medidas de dispersão, de um modo geral, é nos mostrar o quanto a gente está se distanciando desse valor central. Uhum. E só complementando, assim, eu acho que uma coisa interessante é que o ponto é que, primeiro, muitas vezes a gente não tem todos os dados para analisar, né? Principalmente se for em equipamentos de grande porte, como uma bioquímica que rode 24 horas por dia e você quer analisar os valores de controle de um mês. É uma quantidade absurda de dados, né? Para 2, 3 níveis de controle. Então, você não consegue fazer uma boa avaliação, por exemplo, se um equipamento está melhor do que o outro, olhando resultado a resultado. Então, você ter esses números de resumo, né? Então, uma média, um desvio padrão de cada um deles, facilita você entender se o desempenho de um e de outro é diferente, é parecido, é diferente, é melhor ou é pior, né?
E essas medidas todas que você trouxe, né, média, as medidas de dispersão, né, desvio padrão, variância, todas elas, eles também estão relacionados ao monitoramento que o laboratório tem que fazer da precisão e da exatidão, né, que são as nossas metas, né? O laboratório ele tem a meta de manter os exames o mais preciso e o mais exato possível, para ter uma grande confiança, não confiança, no resultado que vai ser liberado para o paciente, né? Então, essas medidas que resumem, né, quando a gente fala que descreve, na verdade elas resumem um conjunto de dados, elas nos ajudam a fazer essas avaliações, né, de monitoramento de performance dos testes, certo? Exatamente, né? Eu costumo ver encarar, né, interpretar esses dados de tendência central e de dispersão como se fossem coordenadas no mapa. Assim. Você não consegue definir nenhum ponto geográfico no mapa sem definir a sua latitude e sua longitude, né? Para um conjunto de dados é a mesma coisa. Eu não consigo definir nenhum conjunto de dados, e se meu conjunto de dados ele está minimamente controlado ou não, né? Aí quando a gente coloca no contexto de controle mesmo, sem ter essas informações de tendência central e de dispersão, né? Então eu costumo encarar isso como coordenadas dos meus dados. Poxa, e essa é uma analogia sensacional, que eu acho que eu nunca ouvi ninguém fazer essa analogia, e você falando na minha cabeça já foi longe, já imaginei. Sabe quando, igual a gente vê naqueles filmes relacionados ao espaço, astronauta, que eles calculam, os matemáticos lá da NASA vão lá e calculam onde o astronauta, quando volta para a Terra, né, onde que ele vai cair, porque aí você normalmente vai cair no oceano, você tem que ter os navios próximos para resgatar, né, aquela cápsula que volta. Nem sei se são os termos certos, né? E então você tem um cálculo de onde vai cair, mas se ele realmente vai cair naquele lugar, é outra história, né? E você consegue ver, depois que caiu, óbvio, o quanto que aquela estimativa estava certa ou não. E me fez lembrar daquelas figurinhas que a gente vê quando a gente fala de controle de qualidade no laboratório. A primeira coisa que você vai ver em qualquer lugar, em qualquer apresentação, qualquer livro, ou até mesmo alguém desenhando, né? Desenhando o alvinho, é aquela figurinha do alvo, né? Então é o alvo e as bolinhas mostrando o que é precisão, o que é exatidão. E eu nunca tinha relacionado isso que você falou como coordenadas geográficas, que eu acho que foi uma analogia sensacional mesmo. Então é isso. A gente, no teórico, o nosso teste, o nosso exame no laboratório tem uma performance. Aí a gente vai lá e vai medir, vai fazer, né? A gente vai ter isso, o teórico é calculado. E aí quando você vai medindo através do controle, você vai ver se o astronauta que caiu de fato no mar, ele caiu perto ou longe daquela coordenada original que era o que você esperava para ele, né? De medida central e de dispersão, ou seja, de média e desvio padrão, de média, coeficiente de variação, mediana, intervalo interquartil, sei lá. Qual o parzinho aí que você usa, né? Nossa, eu achei bárbara essa sua analogia, muito legal, Ale. Eu acho que isso entra muito também no fato de que a gente não precisa, quando a gente está falando em análises estatísticas, né, não basta só a gente saber calcular, né, essas variáveis, digamos assim, saber calcular média, mediana, ou o desvio padrão e o desvio interquartil, por exemplo. A gente tem que saber interpretar isso daí, né? A gente tem que ficar minimamente confortável com os números em si, para conseguir interpretar melhor o que de fato esses números significam, né? Para fazer uma gestão aí, seja de controle, seja uma gestão até mais horizontal ali, né, mais gerencial, mais baseada nesses dados, né, com mais confiança nesses dados. Com certeza. Eu acho que esse é o propósito aqui do podcast, né, fazer esse bate-papo um pouco mais informal para conseguir atingir isso, esse nível de confiança que as pessoas entendam, confiança não, como você falou, confortável, né, porque a pessoa se sinta confortável com aquele dado, né, de qualidade. E por falar em estar confortável, você comentou de uma medida de dispersão que você falou, essa é muito conhecida na análises clínicas, que é o coeficiente de variação.
A gente pode entrar um pouquinho mais a fundo nele? Você pode explicar para a gente o que é o coeficiente de variação? Claro. O coeficiente de variação, ele é realmente muito usado em análises clínicas e para ser bem franco, eu só conheci esse indicador, esse índice mesmo, depois que eu entrei nessa área de análises clínicas, né? Eu particularmente não lembro de ter visto em outros cursos de estatística, mas de qualquer jeito é um conceito super simples, né? O coeficiente de variação, ele, como o nome já traz, ele é um coeficiente, né? E ele é calculado basicamente usando o desvio padrão dividido pela média e em porcentagem, né? Ou seja, multiplicado por 100. Então, o que esse indicador, o que esse índice está me mostrando é um sumário dessas duas medidas descritivas, né, dos nossos dados. O quanto os meus dados estão dispersos, que é o desvio padrão, em relação ao meu valor central, que é a minha média. Né? Então, o coeficiente de variação ele é um jeito simples da gente ver os dois índices ao mesmo tempo. Né? Obviamente, pelo fato dele ser simples, ele não vai conseguir contar sozinho a história inteira. Então, isso é algo importante para quem está analisando o coeficiente de variação de ter em mente que ele não está vendo a história inteira, certo? Mas ele já é um início, ele vai te guiar, certo? Para as suas futuras investigações. Legal. Sabe que eu tenho duas coisas para confessar em relação ao coeficiente de variação. Uma é que eu fiquei por muitos anos, eu vou te falar, acho que uns 4 ou 5 anos, se não me falha a memória, com um post-it colado na tela do meu computador com a fórmula do coeficiente de variação, porque eu nunca me lembrava se era média dividido pelo desvio ou desvio dividido pela média. Então eu escrevi no post-it e aquilo ficou colado. Obviamente, chegou num momento que eu já sabia, mas aquilo ali era quase que como se diz, um amuleto, assim, ele ficou ali pra me recordar que a gente sempre começa de algum lugar, sabe? Às vezes uma coisa que parece simples, mas tem um significado grande, sabe? Principalmente pra mim, assim, que vim de uma área que não era tão comum como é bioquímica, como essa parte mais geral de análises clínicas, né? Hemato, bioquímica, hormônios. Eu comecei a minha trajetória na citogenética, assim como você também, né, de genética, biologia celular, a gente tem uma outra... são outros conceitos, né, outras habilidades. E aí aquilo ali virou, na verdade, um símbolo para mim, sabe? Aquele post-it com a fórmula do coeficiente de variação. E um outro momento que marcou muito, assim, a minha trajetória foi quando eu estava... lá no começo, né, de entrar na área da qualidade, os nossos principais textos de referência eram os textos do CLSI, né? Então, só fazendo um parênteses aqui, para quem não conhece o CLSI, ele é um instituto americano que visa escrever documentos de boas práticas, documentos orientativos para laboratórios como um todo, né, laboratórios de análises clínicas. E então eles têm documentos de todas as áreas, né? E é muito difundido aí no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil muita gente usa, inclusive, são documentos bem importantes na área. Então eu estava lá estudando o CLSI, C24, se não me engano, o nome de controle interno, né? E ele falava lá para você, quando vai fazer a validação do lote de controle, passar lá 20 vezes o controle, né? Antes de acabar o lote antigo, você pegar o lote novo, passar 20 vezes para você calcular uma média, um desvio padrão. E aí toda a orientação era em cima do desvio padrão, não do coeficiente de variação. No laboratório que eu trabalhava, a gente trabalhava com coeficiente de variação. A gente monitorava a imprecisão dos testes pelo coeficiente de variação e não pelo desvio padrão. E aí eu lembro que eu fui na mesa da minha chefe, que é uma sumidade aí na área, que é a Kátia César, e fui perguntar para ela, né? Poxa, mas o documento fala para fazer por desvio padrão, por que a gente faz por coeficiente de variação? Não seria melhor a gente usar o padrão, né? O que se fala na literatura? E ela usava muito... Ela é professora, né? Então ela tem uma didática, assim, excelente. E ela usava uns bloquinhos de anotação, e conforme ela ia falando, ela ia escrevendo, e eu me lembro. Até hoje, assim, eu lembro da cena, sabe? Ela com o bloquinho dela, e ela me explicando
que na verdade é a mesma coisa, né? Os dois são medidas de dispersão. Mas você usar o desvio padrão, ele pode enganar, dependendo da magnitude da concentração daquilo que você está analisando. Então, se você vai comparar duas coisas que não têm magnitudes iguais ou semelhantes, você usar o desvio padrão pode, como é que se diz? Pode propiciar um erro. Agora, o coeficiente de variação, como ele é em porcentagem, como você falou, né, Ale, ele é mais fácil de você fazer essas comparações. E aí ela deu um exemplo hipotético, assim, ela escreveu lá. Eu devo ter até guardado esse papelzinho até hoje, se bobear. Ela falou assim, por exemplo, se você quer comparar de um mesmo equipamento o desempenho do nível 1 e do nível 2 do controle. Então, eles vão ter concentrações diferentes. Aí, vamos supor que no nível 1 a concentração é por volta de 10 e no nível 2 por volta de 100. Então, se você tiver lá no nível 1 uma concentração de 10, ou seja, uma média de 10, e você tiver um desvio padrão de 1, você tem 10% de coeficiente de variação. Agora, se no nível 2, que tem lá uma média de 100, e você tiver um desvio padrão de 1, isso é um coeficiente de variação de 1% e não de 10%. Se você pegar pelo desvio padrão, parece que são iguais, variou 1 e variou 1. Mas se você pegar no coeficiente de variação, é muito diferente. Um variou 1%, outro variou 10%. E como no laboratório a gente costuma fazer a gente costuma fazer comparações de coisas diferentes, coisas de concentrações diferentes, esse é o lugar que existe o risco de você usar o desvio padrão e não perceber essas diferenças por não levar em consideração a magnitude da concentração daquele material, né? Por isso, o coeficiente de variação facilita. E ele é muito usado e é muito difundido aí pelos laboratórios, que a gente não vê em outras áreas, como você comentou lá no começo, né, Ale? Principalmente na estatística, na faculdade, assim, a gente até ouve, mas é uma coisa que passa batido porque é muito comum usar o desvio padrão. E ponto. E depois vai para outras análises aí mais robustas, né? Então, eu tenho esse lugar especial com coeficiente de variação aí por todos esses momentos. É um conceito bem marcante mesmo, né? Como eu falei lá no começo, eu conheci ele também quando eu cheguei na área de análises clínicas, porque o pessoal só falava de CV, né? E até você pegar toda a ideia do coeficiente de variação realmente leva um tempo. Por mais que a conta seja simples, a gente se enrola um pouquinho, né? Para desenrolar. E é isso que você falou. Eu acho que a coisa bonita, digamos assim, eu falo de bonito porque eu sou muito tendencioso para o lado dos números, né? Um entusiasta dos números. Ele permite essas comparações entre grandezas diferentes, né? E de magnitudes de medições diferentes. Mas eu também queria aproveitar para falar também que vão ter em algumas circunstâncias, né? Que, obviamente, nesse contexto que a gente está falando, eles são mais exceção do que regra, tá? Então, é só uns cuidados que a gente tem que tomar. Que o coeficiente de variação ele passa a deixar de ser uma boa medida, né? Porque ele começa a ter variações muito grandes no seu valor, quando, na verdade, na prática, essas variações são muito pequenas, né? Que são quando a gente está fazendo ou avaliando, na verdade, conjuntos de dados que a medida central deles é muito próxima de zero, né? E aí, quando a gente está olhando para esses dados e vai calcular o CV ali, a gente vai dividir por um número muito próximo de zero, o CV vai lá para cima, quando, na verdade, a variação que a gente está vendo ali é baixíssima, aí, de relevância clínica, então insignificante, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer os nossos números ali, né? Os nossos indicadores, os nossos coeficientes, para que a gente possa usá-los como uma ferramenta, né? E não como um dogma ou nada do tipo, assim, para que a gente de fato possa usufruir o melhor deles. Você tem total razão, e acho que é até bom a gente trazer isso agora que a gente já saiu do tópico mesmo e do roteiro. Trazer esses pontos mesmo de cuidado, né? De importância de entender, como você falou. Então, quando a concentração daquele material, seja um controle, seja uma amostra, assim, o que for, quando a concentração ela for numericamente for um valor muito pequeno,
a gente pode trazer esse viés para o coeficiente de variação, né? Ele fica muito alto, mas não porque é um problema, mas ele é inerente daquela variação. Então, vamos supor, se você tem algo que sempre dá um valor de 1 e ele deu 2, e aí muitas vezes o seu valor crítico, né, para tomada de decisão é 100, 200, enfim, ele é muito mais alto, essa variação de 1 para 2 não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você mudou de 1 para 2, ela dobrou, sabe? Então, o coeficiente de variação vai ficar muito alto. Então, tem essa situação e me fez lembrar de outra também, que você já esteve envolvido bastante em quebrar a cabeça para achar uma solução para isso, Ale. Porque, assim, o coeficiente de variação, ele é tão difundido no laboratório que ele vira quase uma entidade, né? Você deve lembrar de quando você entrou que você estava contando. Ele vira assim, vamos fazer análise de CV, análise do CV. E ninguém usa o termo, vamos analisar a imprecisão do método, né? Já pula direto, vamos analisar o CV. E aí tem um ponto, né, nesses casos, que é quando você tem uma quantidade de pontos muito pequena, que é muito parecido com a outra situação, né? Mas é independente da concentração. Se você tem poucos pontos, então às vezes você vai fazer uma avaliação mensal de um controle que tem 3, 4 pontos. E às vezes tem um dia que variou um pouquinho mais, esse coeficiente de variação fica muito alto, mas porque o seu conjunto de dados é muito pequeno, né? Você quer falar um pouquinho disso também? Esse é um viés bem grande, é uma limitação, na verdade, desse tipo de análise baseado em CV, né? Porque, na verdade, é uma limitação de toda a estatística, né? Que se baseia em amostragem, do tamanho da sua amostragem, para fazer as estimativas, né? De fato, assim, a gente não consegue eliminar que isso digamos assim, isso dificulta a investigação. Sempre que a gente está falando da análise aí de CV dentro de um período que a gente tem poucos dados, qualquer mini variação ali, qualquer efeito, na verdade, o erro aleatório nesses casos, ele toma proporções muito maiores em relação ao erro sistemático, né? Isso é um fenômeno na natureza, é um fenômeno, inclusive, previsto pela própria estatística, né? E que a gente tem intuitivamente na nossa cabeça isso, né? Que a gente sabe que quanto mais pontos para a gente, melhor, mais a gente se aproxima do valor teórico esperado para a variação ou para a probabilidade daquele evento acontecer, né? É o que a gente chama de lei dos grandes números, né? Em estatística lá. E sem dúvida isso é um problema quando a gente faz análise com poucos dados. Mas, então, isso eu queria enfatizar que talvez seja mais um exemplo de que é importante a gente ter um domínio sobre os números e sobre o conhecimento dos conceitos estatísticos para fazer uma avaliação adequada nesses casos, e também para a gente não cair numa certa armadilha e acaba sendo esses casos com poucos dados ou com poucos pontos servir como nosso bode expiatório para a gente não fazer a análise direito, né? Então a gente olha aquele conjunto de pontos lá, viu que o nosso CV acabou ficando muito alto, a nossa variação ali, a dispersão dos dados ficaram muito altos. Aí a gente viu que tem só 5 pontinhos ali, né? Quando a gente poderia ter mais pontos. E eu falo, não consigo fazer uma análise adequada? Não tenho pontos o suficiente para fazer essa análise, eu vou deixar, né? Na verdade, isso é uma armadilha. A gente tem que olhar aqueles dados com mais calma e, eventualmente, estender o período de análise para complementar isso daí no futuro. Está entrando na próxima pergunta, inclusive, que a gente combinou de falar sobre os desafios do profissional do laboratório para interpretar os ensaios quantitativos, né? Então, a gente falou aqui um pouquinho do que está relacionado ao coeficiente de variação, né? Então, grandezas muito pequenas, né? A concentração muito pequena, ou uma quantidade de pontos muito pequena, tudo isso a gente já veio aqui trazendo esse assunto de quais são os desafios que os profissionais têm em relação a interpretar esses dados, né? Aí, além disso, desses desafios, se tiver mais algum outro, por favor, pode trazer, tá, Lei? Pode falar. Mas eu já queria emendar
te perguntar se tem alguma ferramenta adicional, existem algumas ferramentas adicionais que podem ser importantes para interpretar os ensaios quantitativos? Eu acho que eu vou começar de trás para frente aí na sua pergunta, né? Sem dúvida, a gente tem a quantidade de ferramentas estatísticas que a gente teria para ajudar nessa análise dos ensaios quantitativos, né? Na análises clínicas, elas são inúmeras, né? Só que o profissional, como você comentou lá no começo, né? O profissional da saúde muitas vezes escolhe ir para a área da saúde para fugir da parte das exatas, né? Para chegar ali na área de atuação e perceber que não vai fugir de jeito nenhum. Assim, a estatística vai com a gente para onde a gente for. Então, tem muitas ferramentas estatísticas que a gente poderia incorporar na nossa rotina laboratorial, né? Como o conceito, por exemplo, de teste de hipótese. O teste de hipótese ele é essencial para a gente falar, por exemplo, com um critério mais objetivo, se, por exemplo, o meu conjunto de dados ou minha variável aqui está com uma variação realmente maior do que a variação ideal que eu estava esperando, né? Por muito tempo, nas análises clínicas, a gente se baseou no famoso olhômetro, assim, né? Pô, minha variação está muito alta, deixa eu olhar meu histórico aqui. Aí você batia o olho ali e via que tinha um ponto ou outro, um mês ou outro que estava esquisito, fala, esse daqui está alto mesmo, mas a gente não tinha um critério muito objetivo para isso. Então, se a gente conseguir colocar na nossa rotina esses conceitos de teste de hipótese, a gente consegue fazer uma análise mais objetiva dos nossos dados quantitativos, né? E aí eu volto, então, na primeira parte da pergunta, que são os principais desafios, né, para o profissional da área da saúde. Eu acho que o profissional da saúde ele tem esse desafio de conseguir integrar os conceitos teóricos, né, de qualidade ali da área de análises clínicas com os seus correspondentes conceitos ali na área da estatística, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem básico, que é o exemplo o CV é uma medida, então, de dispersão, certo? E ele corresponde a uma medida, então, do erro aleatório do sistema analítico, né? Mas, na verdade, quando a gente vai medir ali o CV do nosso sistema analítico, na verdade, ele tem um componente também do erro sistemático, né? E então a gente tem que ter uma noção disso daí e que na prática, então, o nosso CV, talvez esse CV que a gente mede, né, do nosso sistema analítico, ele corresponda talvez a um outro conceito, né, que é o conceito de erro analítico total e não só o erro aleatório, né? Então, eu acho que esse é o principal desafio do profissional da saúde, é conseguir juntar essas duas áreas, porque na prática elas já andam juntas, né? A gente precisa acompanhar isso daí para conseguir obter o máximo de uso dessas ferramentas para fazer as análises do nosso dia a dia ali. Eu acho que assim, o profissional que quer avançar na sua carreira, quer ter resultados melhores, quer se diferenciar em relação aos demais, né, e quer mostrar um valor diferente para a sua instituição, tem que conhecer estatística, tem que conhecer minimamente tudo isso. Não dá para ir na planilha pronta, na formulazinha pronta, sabe? Minimamente tem que entender, como você falou, tem que integrar esses conhecimentos. Não precisa entrar lá no Excel, fazer fórmula, fazer cálculos. Isso aí você pode pegar alguém que faça para você, mas você tem que entender daquilo, sabe? Não dá mais para pegar um negócio pronto e só reproduzir aquilo. Eu lembro, Ale, agora, né, já tá a sessão aqui, como é que é, assim, para relembrar, né, as coisas. TBT aqui. Eu lembro quando eu estava nessa primeira equipe de qualidade, assim, que eu trabalhei, e que tem aquela máxima, assim, né, de todo lugar que você vai e fala, controle interno serve para monitorar o erro aleatório. Não, o erro aleatório. E você viu que nem decorar, sem decorar. Eu não consigo decorar, assim. E a proficiência serve para monitorar o erro sistemático. E aí eu lembro que a gente fazia o monitoramento do controle interno, fazia uns relatórios e tal.
E eu fui levando essa discussão para o pessoal, mas espera aí, pelo controle interno, a gente consegue avaliar tanto o erro aleatório quanto o erro sistemático, não é? Então, e eu lembro que deu um boom na cabeça, assim, das pessoas, e falou, como assim? Não, mas espera aí, tem aquilo lá que a gente decorou aquilo, né? O controle interno, o aleatório, a eficiência, erro sistemático. E no fundo, tudo, qualquer medição tem o componente erro aleatório, tem o componente erro sistemático. Alguns processos de qualidade vão deixar mais claros um ou outro, mas cada vez mais o caminho é integrar esses dois conceitos, principalmente com o movimento que a gente vê no mercado, de não ter mais tanto isso separado. O controle interno é uma coisa, a proficiência é outra. Todos os players do mercado que a gente vê em análises clínicas estão tentando integrar as duas coisas. Então, quem vendia proficiência vende também controle interno. Quem vendia só controle interno vende relatórios baseados nos dados do controle interno para você avaliar o erro sistemático, sabe? Ou seja, comparações entre laboratórios, né? Então, tá todo mundo cada vez mais trazendo essa visão integrada, porque isso é segurança do paciente. Isso é qualidade de fato, sabe? Não é cada um na sua caixinha vendo coisas separadas, é entendimento disso, e quanto mais ferramentas, mais conjuntos a gente tem, uma visão mais concreta, mais real a gente tem do que está acontecendo dentro do laboratório e, consequentemente, uma maior segurança no resultado que vai ser liberado lá no final, né? E por falar do movimento que a gente vê no mercado, né? Toda essa mudança nos últimos anos, em todo mundo que está nesse meio de qualidade, né? Todo o ecossistema, né? Então, os profissionais, os laboratórios, os fornecedores, né? Os fornecedores tanto de materiais de controles quanto os fornecedores de reagentes, de insumos. Eu acho que dá pra gente falar aí do futuro, né? E o futuro, Ale? O que tem aí pro futuro e que tem de assunto novo que todo mundo tem que prestar atenção? Olha, o futuro tem bastante coisa já esperando, e muito desse futuro, na verdade, já é boa parte do presente, né? Pelo que eu tenho visto do movimento do mercado, é que o profissional da qualidade, o profissional que pelo menos se interessa pela qualidade, vai ter que olhar para pelo menos duas grandes áreas aí, que é a parte toda de ciência de dados, né? Começar a gerenciar um volume muito grande de dados, e também, e talvez esse seja o bicho-papão aí dos próximos anos, esse conceito que já existe em outras áreas, né, de outros tipos de laboratório, pelo menos, que é a incerteza de medição, né? A gente já consegue ver esse conceito chegando. Ele estava chegando devagar, botando a cara ali em algumas plataformas de monitoramento de controle interno. Começou a aparecer também no ensaio de proficiência, né? E agora, para quem teve a oportunidade de analisar o draft da norma PALC, já deu para ver que eles têm uma proposta para incluir esse assunto já para o ano de 2025, para a próxima versão deles. Então é um assunto muito complexo, está chegando aí com bastante numerozinho, né? Bastante cálculo para o pessoal, e ele vem para, a meu ver, né? Pelo menos ele vem para complementar tudo aquilo que a gente já usa na prática das análises clínicas. Então o profissional, né, da área da saúde, das análises clínicas, que quer ingressar nessa grande área, e especialmente aqueles que querem ingressar na parte da qualidade voltada para a fase analítica, ele tem que começar a olhar para essa parte toda de ciência de dados e da incerteza da medição também. Legal. Ale, eu acho que entrar mais a fundo no assunto incerteza da medição vai precisar ficar para um outro momento, né? A gente falou bastante coisa nesse episódio. Para quem está começando agora na área da qualidade, pode até ter ficado um pouco assustado com várias coisas, coeficiente de variação, muita coisa para estudar. E eu acho que é um mundo todo novo, essa parte da incerteza da medição. Ele conecta com gestão de risco, né? Não dá para olhar para ele só do ponto de vista de cálculo, né? Tem todo esse conceito de gestão de risco aí que a ISO traz. Então, por hoje eu acho que a gente cobriu bastante coisa do que é um ensaio quantitativo e muito do que é feito aí hoje, né, nos laboratórios.
tem os laboratórios dos profissionais, seja quem está começando ou quem percebeu alguma coisa do que a gente falou que dá para melhorar um pouco mais, já tem bastante trabalho para fazer, né? Com certeza, aí tem muito estudo e um caminho longo, né, para chegar a ser um profissional completinho aí para fazer as análises dos dados quantitativos, né? Isso aí. Então, só posso te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite, por essa conversa de hoje. Como você mesmo fala, a gente tem potencial para falar muito mais tempo. Bom, tá certo. E eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de poder falar dessas coisas que a gente gosta tanto, né, no fim das contas, nerds do assunto, né, porque no fundo a gente só consegue falar e desenrolar isso tudo porque a gente gosta do assunto, né? Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar não só para um público grande e interessado que você está atendendo hoje em dia, mas para conversar com você também sobre esse assunto. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu sei que é muito comum algumas pessoas escolherem a área da saúde para fugir das exatas, né? Mas tem alguns conceitos e algumas contas simples que precisamos saber independente da área ou da posição que a gente vai ocupar. Se você está começando na sua carreira agora, não perde tempo e vai atrás disso tudo. Agora, se você já tem um tempinho de estrada, assim como eu, saiba que nunca é tarde para começar. Tem muito vídeo, muito post, muito conteúdo, muita conta aí na internet e nas redes sociais, com muito conteúdo bacana sobre esse assunto. Escolhe a sua maneira, a maneira que você mais gosta de aprender e mergulhe a fundo nesses conceitos. E se você quiser trocar alguma figurinha, claro, você sabe onde me encontrar, né? Você pode me encontrar no Instagram, um quê de qualidade. Ou se você não tem no Instagram, pode deixar um comentário na plataforma que você está escutando ou vendo esse episódio, seja no YouTube, no Spotify, onde você preferir. Você também pode me encontrar no LinkedIn, Ana Carolina de Almeida Bandeira. E com certeza você pode contar comigo para trocar algumas figurinhas sobre o melhor caminho para conhecer todos esses conceitos. Esse foi um quê de quantitativo. Como você pode contribuir com esse projeto? Por favor, lembra de compartilhar, ou de curtir, ou de deixar um comentário. Em quase todas as plataformas você tem aí um sininho para você marcar e ser notificado quando tiver um novo episódio. Ou você pode se inscrever. Toda interação com qualquer canal onde você esteja escutando esse podcast gera engajamento. O que é isso? Quer dizer que outras pessoas com seu perfil ou pessoas na sua rede de contato podem receber esse conteúdo caso elas estejam procurando por esse assunto também. Então, por favor, interaja aqui com a gente da forma como você preferir para fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. Além disso, você pode enviar as suas dúvidas, os seus elogios ou as suas reclamações em qualquer uma das redes sociais que você esteja interagindo comigo. Agora, se você quer me desafiar, sabe que eu aceito o desafio de conectar qualquer palavra que comece com a letra Q com algum assunto ou ferramenta de qualidade. E para fechar o episódio de hoje, um pouquinho de poesia misturada com música. A música se chama A Fé Solúvel, de Fernando Anitelli. Nessa música tem um trecho que ele fala assim: a razão é como uma equação de matemática, tira a prática de sermos um pouco mais de nós. Que o teu afeto me afetou é fato. Agora faça-me um favor, por favor. É claro que com a melodia dela, essa música é muito melhor do que eu recitando, então não perca tempo, procure aí na internet A Fé Solúvel de Fernando Anitelli e se delicie com essa poesia em forma de música.